Pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Nessa aula de hoje a gente vai fazer o seguinte: nós iremos aprender a lei dos cossenos, que a gente já viu alguma coisa na aula passada de quê? Das relações trigonométricas, já vimos seno, cosseno, tangente. Porém, nesta aula específica, nós iremos aprender o quê? Simval, o que é que nós iremos aprender nessa aula? Iremos aprender, além da lei dos cossenos, nós iremos aprender a aplicação na física. Por que, Simval, essa aplicação na física? Ora, como vocês são alunos do ensino médio, vocês percebem o seguinte, que dificilmente no Enem, ou em uma prova qualquer que você irá realizar no futuro, dificilmente você vai encontrar uma questão simplesmente de matemática, simplesmente de física, simplesmente de química ou de biologia. Ao contrário, você vai ver questões que estão juntas, a matemática com a física, a matemática com a química e aí por diante. Então, nesta aula de hoje, não é diferente, porque eu tenho que preparar vocês para o Enem. Tenho que preparar vocês para a prova do Enem, que é tão esperada por vocês. E eu não posso, de maneira alguma, fugir do que o Enem pede, que é misturar essas áreas. No caso aqui vai ser matemática e física. Então, para isso, eu vou resolver primeiramente só o cálculo matemático e depois vou, além de resolver o cálculo matemático, eu vou dar significado físico a esse cálculo, que é que o aluno acha interessante. O aluno, ele gosta de quê? De resolver o problema, no caso, é efetuar o cálculo, mas, além disso, o aluno, ele gosta de ter o conhecimento físico disso aí. O que significa isso aí no dia a dia? Em minhas aulas, sempre os alunos perguntam, mas eu vou utilizar isso aí em quê? Eu faço essa conta, mas não sei para quê. Isso é normal você escutar do aluno. Então, nesta aula de hoje, vocês vão fazer o seguinte: além de resolver este problema de matemática, vocês vão dar significado físico a esse problema. Primeiramente, eu vou abordar simplesmente a lei dos cossenos, que já é bela por si só. A matemática em si é muito bela. Então, eu tenho aqui o seguinte. Primeiro exemplo, simples. Eu vou fazer uma abordagem aqui não vetorial, para esse cálculo aqui não vetorial. Quando eu for envolver com a física, sim, aí eu vou ter que ter o conceito de vetor, que a física necessita. A força que nós vamos utilizar na questão necessita disso aí. Então, a primeira questão diz, descubra o valor de x. Eu tenho aqui um triângulo qualquer, com um ângulo interno conhecido, um ângulo de 60 graus, e a gente já viu, nas aulas anteriores, os ângulos notáveis. Simval, só recapitulando, quais são os ângulos notáveis? São 30 graus, 45 graus e 60 graus. Então, vocês têm a obrigação de saber os ângulos notáveis. Vocês têm a obrigação de saber o quê? O seno, o cosseno e a tangente desses ângulos. Para isso, é feita uma tabelinha, como vocês já viram nas aulas anteriores de Simval, né? Eu fiz essa tabelinha e vocês puderam observar as relações aí, o que é o seno desse ângulo, qual é o valor do seno, qual é o valor do cosseno, qual é o valor da tangente. Então, como vocês já sabem disso, não é necessário que eu faça novamente. Então, o que é que eu tenho? A lei dos cossenos. Aqui eu não vou trabalhar, não vou fazer um tratamento vetorial. Então, o que acontece? Eu tenho o valor de x aqui desconhecido, tenho os lados 3 centímetros e 4 centímetros e tenho o ângulo interno de 60 graus. O que é que eu vou fazer agora? Aplicar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos diz que é o quê? X ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Já vou colocando direto os valores. 4 ao quadrado menos 2 vezes. Pronto, pessoal. Então, a lei dos cossenos, eu já falei para vocês o que é, como é que se calcula, né? O que a gente vai fazer agora? A forma eu não vou colocar no quadro, por quê? Porque é o seguinte, a gente já viu nas aulas anteriores. Então, é só, já vou colocar direto para não perder tempo. Muitas das vezes, quando você está fazendo cá, você não coloca mais nem a forma. Já vai direto e resolve. Então, aqui, ó, o que é que eu tenho? X ao quadrado
é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado menos 2 vezes 3 vezes 4 vezes o cosseno de 60. Você já sabe que é o cosseno de 60, porque na aula passada a gente viu isso com os ângulos notáveis, né? Então é obrigação de vocês alunos saberem os ângulos notáveis. Se na prova vier um ângulo que não seja notável, eu tenho a obrigação de saber? Não. Geralmente, quando eles colocam um ângulo que não é notável, na frente mesmo ele coloca o seno ou o cosseno na tangente desse ângulo que não é notável. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou resolver isso aqui. Ó. X ao quadrado é igual a 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado é 16, menos 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Vezes, quem é o cosseno de 60? Tanto faz você colocar 1 meio como 0,5. Então, eu vou colocar 1 meio. Pronto. Agora eu vou resolver. X ao quadrado é igual a 9 mais 16, 25. Menos, aí o que eu vou fazer? 24 vezes 1, 24. 24 dividido por 2, 12. 12. Aqui é 25, eu coloquei 24, é 25, pessoal. 16 mais 9 é 25. Pronto. Então, x ao quadrado é igual a 25 menos 12 é quanto? Vamos fazer aqui, vamos supor que você não saiba de cabeça. Então, vamos lá, 25 menos 12. 5 menos 2 é 3. 2 menos 1 é 1. Então, dá 3. Pronto. 13 não tem raiz quadrada exata. Então, eu tenho aqui o seguinte. X é igual a raiz de 13. Pode deixar assim, não tem problema. Ok? Pronto. Isso aqui, nessa questão, o que foi que eu fiz? Eu simplesmente abordei a lei dos cossenos. Eu não me preocupei com a questão vetorial. Não me preocupei porque considerei apenas um módulo. O módulo é o quê? É um número. Um número quando eu não me preocupo com as grandezas vetoriais. No caso da questão 2, que eu irei resolver agora, é uma questão que eu vou fazer uma abordagem física. Vou sair aqui da frente do quadro. Então, vocês tiram o print aí na hora de copiar. Organiza bem direitinho. Pronto. Agora eu vou me meter a questão 2, que é uma aplicação da matemática na física. Então, primeiramente, quero que vocês percebam o seguinte. Nessa questão, eu vou fazer um tratamento vetorial para que haja a resolução perfeita. Então, primeiro, então, duas forças formam entre si um ângulo de 60 graus. De módulo, F1 igual a 10 newtons e F2 igual a 20 newtons. Ora, 10 newtons e 20 newtons são os módulos destas forças. Porém, como vocês podem perceber, acima das letras F tem a setinha. Ora, o que significa essa setinha? Significa que são grandezas vetoriais, que eu não devo me preocupar somente com o módulo. Eu tenho que me preocupar, além do módulo, eu tenho que me preocupar com a direção dessas forças e com o sentido dessas forças. Por quê? Sendo a força uma grandeza vetorial, ela não se satisfaz, nessa linguagem coloquial, simplesmente com o módulo. Além do módulo, ela tem que ter uma direção, que pode ser vertical ou horizontal, e um sentido, porque a grandeza vetorial é assim, ela não é simplesmente um módulo. Na aula passada eu expliquei para vocês qual é a diferença de grandeza vetorial e grandeza escalar. Grandeza escalar, ela simplesmente é definida como apenas um número e uma unidade. Por exemplo, a massa. A massa é uma grandeza que ela pode ser expressa em quilogramas. Então, quilograma é a unidade e, por exemplo, 10 quilogramas. 10 é um número e quilogramas é uma unidade. Pronto, você já definiu a massa perfeitamente. Porém, se eu disser assim, um karateca exerceu uma força no seu adversário
de 10 newtons. Ora, como foi que esse karateca realizou essa força? Como foi? Foi através de um chute? Foi através de um soco? Qual foi a direção desse chute? Qual foi a direção desse soco? Esse chute foi como? Formou um ângulo. E aí essa força foi o quê? Vertical? Foi horizontal? Foi diagonal? Então, eu não tenho como definir força simplesmente com um número. Além disso, eu tenho que ter associado a força outras coisas, que no caso é a direção e o sentido. Então, para essa questão, a gente vai ter que revisar a segunda lei de Newton, como vocês lembram. Segunda lei de Newton significa o quê? Matematicamente falando, é a força resultante igual a massa vezes a aceleração. Mas, Simval, o que é a força resultante? A força resultante é a soma das forças que agem em um determinado objeto, em um determinado corpo. Pode ser uma soma, pode ser uma subtração, pode ser, no caso aqui, a aplicação da lei dos cossenos, pode ser a utilização do teorema de Pitágoras, quando essas forças forem perpendiculares entre si. Se somam é porque é a mesma direção e o mesmo sentido. Se subtraem é porque é a mesma direção e sentidos opostos. Tudo isso a gente viu nas aulas anteriores. Então, aqui é uma revisão dessas forças, ok? Por isso que é interessante que o aluno ele veja essa aula de forma interdisciplinar. Então, nessa aula a gente está vendo o quê? Matemática e física. Então, eu tenho o seguinte, duas forças formam entre si um ângulo de 60 graus. Os seus módulos são 10 newtons e 20 newtons, aplicadas em um bloco conforme a figura abaixo. Determine a aceleração deste bloco, do bloco, sabendo que a massa é 10 kg. Estão vendo? 10 kg é uma grandeza escalar, né? A massa é uma grandeza escalar. O número e a sua unidade correspondente. E o cosseno de 60 é 0,5. Ora, eu tenho aqui o desenho tradicional, o que veio na questão foi esse desenho. Eu tenho solo, eu tenho bloco e eu tenho as duas forças, F2 e F1. Aqui eu fiz a soma vetorial. Aqui eu vi que a força resultante, lembrando que força resultante é a soma das forças, está aqui. Então o ângulo que nós iremos utilizar é 120, porque quando você soma isso aqui, o suplementar, você vai ter o quê? 180 graus, não é verdade? Então o tratamento vetorial é esse aqui, como eu falei, a soma de vetores. Então deu aqui a força resultante. Então o ângulo que nós iremos utilizar é o 120. Na aula passada, na questão passada, a gente utilizou o quê? Simplesmente os 60 graus. Aqui não. A gente vai utilizar o 120. Por quê? Por causa desse cálculo vetorial. Então, recapitulando, o que é que nós iremos calcular? A aceleração desse bloco. A aceleração nada mais nada menos é que o quê? Quando eu falo em velocidade média, quando eu falo em aceleração média, eu tenho o seguinte, que a aceleração ela vai ser a variação de uma velocidade pelo tempo. Se eu estiver falando em termos de ensino superior, eu não vou mais dizer delta V, eu vou trabalhar com a questão de derivada. A derivada é uma taxa de variação. No caso vai ser a variação, a taxa de variação da velocidade pelo tempo. No caso aqui a gente vai fazer um tratamento mais pelo ensino médio mesmo. Ninguém vai falar em derivada, nem de integral, nada disso. A gente vai falar a linguagem mais simples, que é o quê? Primeiro, eu vou calcular o valor da força resultante aqui. Então, força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado menos da lei dos cossenos, 2 vezes F1, lembrando que o tratamento é vetorial, F1, vezes F2, vezes o cosseno de 120. Ok? O cosseno de 120 é negativo, porque ele não é mais um ângulo agudo. Então, eu vou ter força resultante ao quadrado é igual. Tanto faz eu
colocar aqui F1 vezes F2 como F2 vezes F1, F1 mais F2 como F2 mais F1, tanto faz, porque é uma soma. Aqui eu tenho, no caso, uma multiplicação, então eu vou ter, quem é F1? 10 ao quadrado, mais F2, 20 ao quadrado, menos 2 vezes 10, vezes 20, vezes o cosseno de 120, que é menos 1/2. Pronto. Aí aqui, ó, resolvendo, força resultante ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, 100, mais 20 ao quadrado, 400. Aí menos por menos dá mais. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 20 é quanto? 2 vezes 10, 20. 20 vezes 20 é quanto, pessoal? 400, não é isso? Então, 400. Vamos ver se a gente errou alguma coisa aqui. Até agora. Substituímos normalmente os valores, não é verdade? 10 ao quadrado é 100, mais 20 ao quadrado é 400. Aí aqui, por isso que é importante a gente fazer uma questão e olhar se a gente errou alguma coisa. Então, quando eu fiz aqui, eu percebi que eu tinha esquecido do 2. Então, aqui vai ser o seguinte, 10 ao quadrado é 100, mais 20 ao quadrado é 400, mais 400 dividido por 2, porque 2 vezes 10 é 20. 20 vezes 20, 400, mas tem que dividir por 2. No caso aqui vai dar 200. Então, refazendo aqui, 20 ao quadrado, o que é que vamos fazer? Já temos 100, né? 100, mais 400, passo a passo, mais 400 dividido por 2, 200. Então, somando tudo isso, dá o quê? 500 mais 200, 700. 700 o quê? Newtons. Mas é 700 newtons? Não, é a raiz de 700. Por quê? Lembrando que a força é ao quadrado. Então, aqui, força resultante é igual a raiz quadrada de 700. Aí na frente, newton. Pronto. Mas nós não queremos simplesmente a força. Como o enunciado pede, a gente quer a aceleração desse bloco. Para calcular a aceleração, a gente utiliza a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz que a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Lembrando que força resultante é a soma das forças que atuam em um objeto qualquer, em um corpo qualquer. Então, quem é a força resultante? É raiz de 700. Não é exato, então eu vou deixar aqui na forma de raiz. E igual, quem é a massa do bloco? 10. Vezes a aceleração que eu não sei, vou encontrar. Então, a aceleração é igual a raiz de 700 dividido por quanto? Por 10. Pronto. Metros por segundo ao quadrado. Então, com 700 não tem raiz exata, se você quiser fatorar, você fatora e encontra um valor diferenciado. Eu vou deixar dessa forma aqui, tranquilo. Então, vou deixar para vocês, como atividade de casa, fatorar esse 700 aqui. Então, você vai encontrar um valor diferente, mas é a mesma coisa. Ok? Eu vou deixar assim como está. Então, quem é a aceleração desse bloco? Raiz de 700 dividido por 10. Ok? Então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês durante as aulas, pelos questionamentos que vocês fazem a Simval por meio do WhatsApp. Então, muito obrigado. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem para mim. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem todos com Deus e muito obrigado.